Ah, vocês estão aí. E aí, galera? Nem parece nem parece que eu ensaiei isso, né? Aí, esse fim de semana eu cometi um erro muito grande, né? E é até bom falar isso um pouco com vocês, para vocês não acharem que eu acho que eu sou perfeito. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, eu me arrependo levemente de fazer e ter feito isso que eu fiz, né? Aí, cometi um erro muito grande esse fim de semana de sair para socializar, né? Igual os jovens fazem. É um erro amador, né, de fato, né? Se você que está vendo aí também, ele é um jovem idoso, né, como eu sou, não caia na tentação de sair de casa, tá? Socializar não vai trazer muitas alegrias para você, tá? Esse fim de semana eu caí nesse erro e é bom, né? Porque a gente também é bom a gente aprender com os erros, né? E por que eu estou falando isso num vídeo que tem o título de Se o Bolsonaro é conservador, né? Vamos direto agora, depois de um minuto de enrolação, vamos direto para o vídeo. Então, esse fim de semana eu estava conversando, né, e ouvindo as conversas e tal, e eu reparei que tinha gente que estava fazendo um tipo de filosofia popular e tal, né, falando que Hitler era de esquerda e que Bolsonaro e o Hugo Chávez eles tinham muita coisa parecida, né? Aí eu vou falar brevemente sobre isso e entrar no tema do vídeo mesmo sobre teoria e método, né, para investigar se o Bolsonaro é ou não conservador, tá? O primeiro ponto é, esse tipo de indagação de que Hitler é de esquerda, e eu estou falando isso de maneira informal, né, nas conversas, em debates públicos, etc., que não tem uma finalidade racionalista academicista, eles são muito vazios e eu evito ter esse tipo de discussão com gente que não sabe o que está falando, porque, e eu acho que a gente deve evitar mesmo, porque não tem como não tem como averiguar a informação, né? Dificilmente você vai chegar, poder ter tempo de pegar um livro e mostrar e tal, ou simplesmente mostrar vídeos de muito tempo e aulas e explicar a relação total, até porque quando você está no meio, quando você está numa discussão assim, no meio do seu argumento, a outra pessoa te interrompe e muda de assunto, né? Então, assim, por questão de tempo e averiguação da realidade, esse tipo de conversa não é uma filosofia que a gente faz na filosofia profissional, né, e tal, porque você não tem tempo e nem tem método de criticar, tá? Então, esse tipo de diálogo, ele é simplesmente com a finalidade de convencimento, tá? Então, por isso que eu não considero esse tipo de maneira informal de fazer conhecimento como filosofia. Eu acho isso puramente sofismo. Qual é a diferença do sofismo para a filosofia? A finalidade. A finalidade da filosofia é o conhecimento da verdade, tá? Chegar numa conclusão racional, e o do sofismo é o convencimento, né? É você simplesmente convencer as outras pessoas ou o seu interlocutor. Então, dificilmente tem um tipo de conhecimento sendo produzido em conversas informais, tá? Eu, particularmente, eu prefiro, quando eu vou fazer conhecimento informal, fazer vídeo sozinho, ou simplesmente eu falar e ensinando, ou eu fazer perguntas para alguém que sabe mais do que eu, ou a pessoa me criticando, tá? É, é diferente, por exemplo, do que a gente faz dentro da academia, né? Semana passada eu tive meu primeiro texto que não foi aceito, né? Foi muito triste. Mas também eu fico feliz de entender que tem gente que é capaz de criticar o meu texto, e o texto tá ruim mesmo, então eu fiz de qualquer jeito. E é bom, porque existe um crivo ali, né? Existe uma peneira de que não é qualquer um que passa. E isso é interessante. Eu gostei disso no aspecto geral, né? De entender que eu realmente tenho que fazer uma coisa séria para ser aceito, né? E no aspecto geral isso é muito positivo, né? Não é qualquer conversa de bar que vai entrar num tipo de publicação, né? Agora, por que isso está entrando no vídeo se o Bolsonaro é conservador, né? Porque exatamente nessa conversa falou que o Chaves e o Bolsonaro parecem muito, né? E uma coisa que a maior diferença para mim entre a conversa informal e o jeito formal de fazer conhecimento filosófico, sociológico,
é o método, né? O que que faz o Chaves e o Bolsonaro serem iguais ou diferentes, né? E eu estou falando de forma de definição mesmo, de forma positiva, é, não é no que eles têm de igual e o que eles têm de diferente, porque todos os governos têm uma coisa em comum com o outro. Todos, absolutamente todos, tá? Tanto é que muitas vezes, quando alguém vai criticar o socialismo, eles estão dando definição exata do que o capitalismo faz. Porque porque existem formas comuns em todo tipo de governo, tá? Mas não é o que eles têm em comum e o que eles têm diferente que vai falar que eles são parecidos ou desiguais, tá? Mas é o que eles têm de hegemônico, né? Então, se eles são mais parecidos ou mais diferentes, que vai colocar eles em um polo ou outro, tá? Então, você simplesmente pegar o que eles têm de parecidos e ignorar o que eles têm de diferente é simplesmente desonesto, tá? O Bolsonaro e o Chaves, eles têm muito mais coisa de muito mais coisa de diferente do que de igual, tá? Mas como os dois são um governo conservador, como os dois são governos populistas, né, um à esquerda, outro à direita, então eles sim vão ter suas igualdades, mas eles são muito mais diferentes do que iguais, com certeza. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é: o Bolsonaro é conservador? E essa conversa toda que eu dei, essa introdução longa, como eu sempre faço, né, também vai cair numa discussão, agora acadêmica, sobre teoria metodológica. Tá? Porque eu acho, e esse é o tema do próximo artigo que eu vou publicar, tá? Eu acho que existem duas respostas possíveis e que eu acho legítimas, tá? Entre todas as outras. Né? Mas eu escolhi essas duas para pesquisar. Existe a teoria tradicionalista e existe a teoria crítica. Na teoria tradicionalista, primeiro existe o componente teórico e depois esse componente teórico vai se averiguar na realidade. Tá? Então, é uma ideia muito mais purista, né? Muito mais ideológica, idealista, aliás, desculpa, muito mais idealista. Né? Primeiro a ideia surge, depois a realidade surge de acordo com aquelas ideias. Aqui eu estou sendo grosseiro para vocês entenderem. Tá? E na teoria crítica, a teoria ela vai averiguar a realidade, é uma coisa muito mais analítica, descritiva, né, quase, né? Só que para a teoria crítica é além da analítica, ela também propõe a transformação dessa coisa, né, para a finalidade de emancipação. Na teoria tradicionalista, a ideia é uma ideia de uma pureza teórica, né? Então, de você você finalmente chegar à conclusão do que é a verdade. Né? Na teoria crítica, é você entender a realidade para transformá-la. Né? A tese do Marx, que é famosa. Né? Os filósofos daqui até hoje entenderam a realidade, né? Mas cabe a nós transformá-la. Então, a finalidade da teoria tradicional é a pureza concepcional, conceitual. E, nossa, errei muito feio agora. Conceitual. E a finalidade da teoria crítica é a emancipação, tá? Através do conhecimento e etc. Então, como que a teoria tradicional responderia ao se o Bolsonaro é conservador? A teoria tradicional vai chegar e falar, beleza, o que é o conservadorismo? Eles vão pegar Michael Quixote, né? Vai pegar o, o Scruton, vai pegar o Aron, vai pegar esses teóricos, João Pereira Coutinho, né? Voltaire, então vai pegar esses filósofos conservadores e vai falar o que é a teoria conservadora, né? Tradicionalista, absolutista moral, ela também é cética, né? Que é melhor a gente ficar com as instituições antigas que a gente sabe que já funcionou do que apostar em teorias em instituições que a gente não conhece do futuro, né? Que é um contraponto, por exemplo, ao progressismo, que aposta nas instituições futuras, né? Então, o conservadorismo tem dentro dessa teoria isso. Todo mundo da realidade que se encaixar nessa teoria pode ser considerado conservador. Tá? Então, é mais ou menos assim, e de novo vou falar de forma grosseira para vocês entenderem, que a teoria tradicional explicaria o que é o conservadorismo. Agora, como que a teoria crítica explicaria como é o conservadorismo? O conservadorismo
ele tem algum tipo de relação entre um e outro historicamente, né? Porque o conservadorismo, assim como toda teoria política, ela é uma forma histórica, né? Então ela se apresenta de várias formas diferentes de acordo com a história, mas o conservadorismo ele é o que ele apresenta como fenômeno, ou seja, como ele se apresenta na realidade. Então ele vai ter esses caráteres teóricos, mas não existe uma pureza na realidade, de acordo com a teoria crítica. Porque a realidade, ela não é teórica. A realidade, ela é fenomênica. Agora eu vou explicar para vocês o que significa. Não é a teoria que diz o que é o conservadorismo, mas é a prática política que diz o que é o conservadorismo. Tá? Então, se você tentar pegar essa caixa e tentar explicar na realidade, a caixa teórica que não explicar corretamente a realidade, ela simplesmente tem que mudar, ela está errada. Se a teoria não explica a prática, a teoria está errada, tem que mudar. Mais ou menos isso que a teoria crítica pensa. Tá? Agora, respondendo diretamente como cada um responderia a pergunta que eu coloquei como investigativa. Se o Bolsonaro é conservador. Para a teoria crítica, o que é o conservadorismo é o que o bolsonarismo refletiu durante esse tempo. Então não é que, na verdade, se o bolsonarismo é um conservadorismo. Ele é o conservadorismo como se apresentou na realidade brasileira. Tá? Porque é a realidade que vai mostrar o que uma coisa é e o que ela não é. Já na teoria tradicionalista, os tradicionais vão dizer que como o Bolsonaro não se encaixa na teoria pura ali, né, na teoria positiva do que é o conservadorismo, o Bolsonaro ele vai ser arrastado para o que é o reacionarismo, né, que é um tipo de conservadorismo exacerbado, né, um nacionalismo muito forte, é um tipo de busca etérea, né, metafísica do que é a história, etc. Né? Eu, particularmente, eu estou em dúvida entre quais dos dois métodos eu utilizo, tá? Porque eu sempre penso que teoria e prática política são duas coisas diferentes. Só que agora, lendo a teoria crítica, estudando mais profundamente sobre isso, eu simplesmente estou em dúvida. Então é exatamente por isso que a gente faz a investigação, porque eu tenho uma dúvida de qual teoria metodológica que eu quero utilizar, de que eu acho melhor para pesquisa e tal. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é literalmente tentando entender qual método para mim é melhor. Tá? Então, e esse é o tema do meu artigo, né? As diferenças de investigação da realidade entre a teoria tradicional e a teoria crítica. Então, esse vídeo que eu estou fazendo com o Bolsonaro como caso, né? É só uma forma para mostrar para vocês como que o conhecimento mais formal é feito, né? E isso eu tenho que estudar muito mais, porque eu estou conhecendo agora esse campo, também tenho que escrever muito mais, eu estou só no começo é, desse tema e que eu achei legal compartilhar um pouco com vocês, né? Você vê que a gente fala de termos muito mais gerais, principalmente na mídia, na internet, que é tudo mais rápido, mas que na verdade quando a gente pensa filosoficamente, a gente tem mais dúvida do que certezas, né? Então é isso, tipo, não tem muito o que ler, né, nesse caso. É mais um pouco uma conversa, um desabafo e mostrar para vocês também no dia a dia aí o que eu estou pensando e o que eu estou trabalhando dentro da produção de conhecimento.